Estamos aqui no terceiro dia do nosso terceiro encontro de cultura da Universidade Estadual Paulista. Hoje, no painel de hoje, com o tema Processos Artísticos Culturais Ativados pelo Isolamento e Restrições de Contato. Quem vai conduzir os trabalhos é o professor Juarez. O professor Juarez possui graduação em Comunicação Social e Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, com ênfase em Comunicação e Cultura. É professor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, Departamento de Comunicação Social no curso de Jornalismo da Unesp, e coordenador coordenador executivo do Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão, o NUP, e também coordenador do programa Educando para a Diversidade da Unesp. Professor Juarez Xavier, os trabalhos estão com o senhor. Nós estamos já com o professor Rudifran Almeida Pompeu, ator, diretor, produtor e dramaturgo, presidente da Cooperativa Paulista de Teatro, fundador do grupo Redemoinho de Investigação Teatral, coletivo que trabalha com processos direcionados à linguagem do homem do campo, e ao universo de Guimarães Rosa. Abel Rocha, especialista em ópera, na sua posição de destaque no cenário brasileiro, se deve à sua atuação versátil e diversificada no repertório sinfônico, também na direção musical de espetáculos cênicos como balé, peças de teatro, diversos shows e musicais. Atualmente é regente titular e diretor artístico da OSSA, Orquestra Sinfônica de Santo André, diretor do projeto Fábrica de Óperas do Instituto de Artes da Unesp, foi diretor artístico do Teatro Municipal de São Paulo e regente titular da Orquestra Sinfônica Municipal nos anos 2011 e 2012. Bem, Rudifran, nós temos discutido uma questão que nos parece importante e central, é que nós estamos passando um momento terrível de destruição criativa e criação destrutiva. Nós sabemos definir qual o termo mais correto e adequado, né? Mas estamos passando por profundas mudanças em função dessas restrições de mobilidade que nós temos tido no Brasil nesses últimos tempos, em especial nesses 4 últimos meses. Então nós começamos perguntando o seguinte, para você, o que é que foi totalmente destruído, que não se recupera, e o que é que nós podemos recuperar nesse processo, talvez, de destruição criativa que nós estamos vivendo agora? Bom, primeiro eu queria só traçar rapidamente o que é que eu represento, quem é que eu represento aqui hoje. Na verdade, eu sou presidente da Cooperativa Paulista de Teatro, e a Cooperativa Paulista de Teatro é uma entidade que nasceu em 1979. Então, é importante que se tenha isso, né, na cabeceira da minha fala. A cooperativa ela possui hoje 4.000 artistas filiados a ela, né, no estado de São Paulo, a imensa maioria na capital, mas ela se expande para o estado. Cerca de 800 coletivos, né, e é uma entidade com um acúmulo histórico bastante grande, enfim, tem uma capacidade de organização política bem razoável, bem robusta, eu diria, e é claro que a cooperativa, ela, pela sua própria natureza, ela sofre hoje todos os impactos que todo mundo está vivendo, mas certamente no âmbito da cultura, a cooperativa, e assim como os coletivos, os artistas, estão sendo brutalmente atingidos, né? Até porque o que aconteceu é uma coisa que você não espera, de uma hora para outra fecham-se todas as possibilidades do que é essencial para o nosso trabalho, que é justamente a coletividade, né? A gente já não vinha bem, não havia mais políticas, houve um desmonte que eu acho que a gente vai demorar bastante tempo para resgatar, né? Eu acho que esses governos que vieram na sequência, né, o próprio governo Temer, que vem, de uma certa forma, desmontando, né, criando um desmonte enorme na área da cultura. Logo na sequência, você tem a eleição do Bolsonaro, né, que é o que, na verdade,
Só restou a ele fazer o quê, né? Ele pegou e colocou uma pá de cal, porque a agenda dele era justamente nos apagar da história. A agenda dele é que a gente não existisse, né? Porque nós somos talvez coligado à educação, à ciência, a cultura é a que promove a reflexão, a disputa do pensamento. Então é evidente que para um governo como esse nós não somos interessantes. É importante que a gente seja dizimado, que a gente desapareça. Assim, é isso que ele vem fazendo. Esse desmonte vem acontecendo e não vem acontecendo devagar. Ele vem acontecendo, né, de trator mesmo. Quer dizer, então isso é um problema para nós, é um problema para todo mundo e a resistência se dá nesse lugar. Mas e aí para complementar essa situação caótica que a gente já vivia, a gente vem a Covid, o coronavírus, né? Isso nos impossibilita, então, de estar presente nas ruas, de estar presente no nosso espaço de teatro, de fazer nossos encontros, começa a nos colocar num lugar que a gente não tem ainda, ainda não sabe dominar, não sabe utilizar, não sabe que é isso aqui, que é a gente falar por home office, de falar em casa, né, de trabalhar de casa. Então, tudo isso começa a se transformar numa coisa muito difícil da gente enxergar um horizonte, que a pior coisa para a gente, eu acho, que é não ter um horizonte, é não saber para onde que a gente vai, como é que a gente vai fazer, quando que isso vai terminar. O Rudifran falou muito bem de uma crise que nós já tínhamos anteriormente à pandemia, né? Existem algumas pequenas diferenças entre o universo, por exemplo, do teatro, dessa arte performática, falando de artes em geral, da arte expositiva, das artes visuais e da música. Eles têm algumas características distintas, tanto em produção, quanto divulgação, quanto público, mas essa questão já era anterior à pandemia. Por exemplo, uma coisa que todas as orquestras, todas as casas de ópera, balés e tudo mais no país já enfrentavam era como tirar o público de casa. Né, já era uma preocupação nossa bastante corriqueira, porque a gente, né, um dos principais concorrentes da prática artística hoje em dia são, inclusive, os aplicativos de comida, né, onde as pessoas não saem de casa. Então a gente tem que concorrer com aplicativos de comida. Então, como você tira o público de casa para assistir o espetáculo? Pensando sempre que o espetáculo artístico ele tem um lado de entretenimento, sim, mas ele tem um lado de construção social, que é uma das coisas que a gente tem que pensar muito no que a arte significa nesse sentido. Então, já existia essa preocupação, uma preocupação também reconhecida na fala do Rudifran, de que nós, desde 2016, a gente tem tido cada vez menos estrutura e menos verba para as nossas áreas diversas, né? Isso é claro em todas as áreas. Eu sou conselheiro de uma OS aqui de São Paulo, de uma OS da Catavento, que é um museu de ciência, é um museu que vive de apresentar a ciência para as escolas públicas, para o público em geral, de uma maneira fácil e acessível, né? Apesar de ser artista, eu estou no conselho desse museu de ciência. E uma das coisas visíveis também em todas as OSs aqui no estado de São Paulo é que o orçamento disponível, ele reduziu quase 50% em 7 anos, né? Em 7 anos, em 6 anos, numa questão do valor nominal. Quer dizer, nominalmente, os orçamentos das OSs foram sendo jogados no chão. Quer dizer, cada vez tem que fazer mais coisa com menos recursos. A gente vê isso dentro das universidades de São Paulo também, né, que os orçamentos têm ficado cada vez mais apertados. Então, esse questionamento já existia. Uma coisa que a pandemia e o isolamento propiciou na área de música, na área da música de concerto, principalmente, foi exatamente essa tensão de já tínhamos um déficit anterior, já tínhamos problemas de conseguir que as pessoas saíssem de casa para assistir os espetáculos, e agora, além disso, as pessoas não podem sair de casa. Então, como ficamos nessa situação? Então, nós acabamos fundando, graças à conversa de várias pessoas da área que estavam preocupadas com essas questões, acabou se fundando um fórum nacional música, dança, música de concerto e ópera, né? Isso mostra o quanto que era uma classe que também
pelas características próprias da música de concerto, né, era uma classe que estava desunida e não se entendia enquanto setor produtivo, uma das coisas que o próprio Godifran citou, né, quando ele fala que quando a gente vai ver um espetáculo, quando a gente assiste alguma coisa, muitas vezes a gente não percebe todo o entorno de produção, todo o entorno de uma cadeia de profissionais que estão envolvidos naquilo. Ele citou, por exemplo, os técnicos, que nunca são uma categoria visível quando você vê o espetáculo, né? A gente vê o espetáculo e está falando do artista, né? Mas existe todo um conjunto de coisas que vai desde do cabeleireiro em frente à sua casa, a costureira, a comida que você come, quer dizer, a atividade cultural, ela gera essas outras coisas, né? E esse dinheiro para as artes, eu diria que o desencontro da nossa fala, principalmente em algumas características da área de música de concerto, era tão grande que a gente está tendo que explicar para as pessoas, por exemplo, que essa lei Aldir Blanc, esse dinheiro da lei Aldir Blanc, não é nenhum dinheiro tirado de algum lugar que deveria estar indo para a saúde ou para coisa. Era um dinheiro exatamente do Fundo Nacional de Cultura, que já existia e que, por inação do governo federal com relação a políticas públicas de como utilizar esse dinheiro para o incentivo das artes, estavam parados. Quer dizer, faltava ação do governo federal e essa ação acabou sendo protagonizada pelo legislativo, né? Graças ao envolvimento de grupos e áreas em volta disso. Então, nós, enquanto classe, também somos, classe de setor produtivo, somos desorganizados a ponto de não exigir dos governos essas políticas de uma maneira mais organizada. Sim, é mais difícil enfrentar quando era mais fácil, digamos assim, ter essa interlocução quando você tem administrações públicas voltadas por um pensamento mais social. Nesse momento, a gente está tendo essa crise de neoliberalismo mais ou menos descontrolado e falso, né? E está querendo tirar da responsabilidade do Estado tudo que nós entendemos que seja responsabilidade do Estado, que é cultura e ensino. E são duas áreas que partem do pensamento, né? A produção cultural e a produção de ensino, elas falam do pensamento enquanto sociedade. E eu acho que as nossas ações agora precisariam ir nesse sentido, né? O que nós nos entendemos enquanto sociedade, o que a nossa ação cultural também pode refletir ou propor uma reflexão em termos de o que é a nossa sociedade e qual a nossa função nesse momento. Acho que está todo mundo dando tiro para tudo quanto é lado, porque realmente é uma situação completamente nova, não temos exemplo disso na vida da gente, para dizer, olha, quando isso acontece, a gente pode ter essa ou aquela atitude, nós estamos construindo essas atitudes, mas o olhar para as diversas soluções que diversos universos, que diversos conjuntos de universos da produção artística estão dando, seria importante para nos dar um caminho para algo que a gente possa fazer daqui para frente. Há uma compreensão bastante pulverizada entre as pessoas que produzem cultura, estão diretamente envolvidas no universo da cultura, e nós vimos um crescente nesse campo desde março de 1985, quando é fundado o Ministério da Cultura, que tem entre os seus expoentes o Celso Furtado, que entre 86 e 88, que é um dos mais importantes economistas, né, do século XX. E ao fazer a institucionalização do Ministério da Cultura, definiu-se uma ideia muito precisa para a sua atividade, né? Segundo o documento que institui o Ministério, o MIC seria responsável pelas letras, artes, folclore e outras formas de expressão de cultura nacional, pelo patrimônio histórico, arqueológico, artístico e cultural do Brasil. É visível que nós temos uma crise sanitária, uma crise no sistema de saúde, mas também temos uma crise política. Talvez, se nós tivéssemos mantido uma política crescente no campo de arte e cultura, nós estaríamos em uma condição mais favorável para enfrentamento da pandemia. Eu pergunto para vocês, será que dessas crises que nós estamos vivendo, a crise política não é a mais significativa para criar esse cenário de uma certa, por um lado, desesperança, mas, por um outro lado, uma disposição do setor artístico em fazer esse enfrentamento?
Vamos começar com a professora Bel, pô. A pergunta já tem uma resposta embutida nela, né? Eu acho que vai ser sim, claramente, mas eu gostaria de ressaltar algumas coisas que você falou, né? A criação do Ministério da Cultura, quando ele aconteceu, ele reflete uma importância política dessa área, né? Uma importância enquanto visibilidade, enquanto produtividade, enquanto realmente importância dentro do movimento social. Mas nós temos que, a gente podia reparar que até hoje o Ministério da Educação é chamado de MEC. As pessoas continuam chamando o Ministério da Educação de MEC, mantendo o Czinho ali no final da sigla, né? Uma coisa que acabou acontecendo nesses anos, que eu acho que seria legal a gente até tentar descobrir os porquês, é que com essa transferência de algumas coisas para o Ministério da Cultura, a educação acabou se eximindo de diversas responsabilidades. Já não era mais responsabilidade da educação a biblioteca, o teatro, a quadra de esportes, a atividade social. A educação acabou se ficando com uma fatia desse bolo, digamos assim, bastante grande pela importância que tem, mas tirou do seu escopo e passou para a cultura todo um conjunto de equipamentos que fazem parte da educação, né? As bibliotecas vieram para a cultura, mas elas deveriam ser o ponto básico da educação. Os teatros vieram para a cultura, as orquestras, os corais, os grupos de teatro, todos foram deslocados para a cultura, e a educação tirou a sua responsabilidade, educação em termos assim, um guarda-chuva, né? Tirou a sua responsabilidade pensar essas áreas também. Então, parece que a educação se independeu do conceito cultural, onde falamos assim, nós cuidamos da educação, o que é que significa isso? Educação é ensinar português e matemática, né? Ou o português e a matemática são as ferramentas para a gente, aquilo que você leu na descrição do Mink, são as ferramentas para a gente entender a literatura, para a gente entender o pensamento filosófico, para a gente entender o teatro. A matemática é a ferramenta para a gente entender, inclusive, o pensamento artístico, a arquitetura, né? Ou eles são objetivos finais em si. Então, a gente acabou tendo uma certa dicotomia, de algum modo, entre a educação e a cultura, que a gente acabou não percebendo. Então, acho que a gente precisaria entrar nessa discussão, sim. A cultura acabou perdendo tanto que nós viramos uma secretaria dentro do turismo, né? E a gente tem que entender, por exemplo, uma coisa que está sendo muito discutido nesse Fórum Nacional é que as posturas tomadas pelo governo federal, elas acabam se espelhando nos governos estaduais e no municipais. Então, na hora que um governo federal se permite colocar a cultura dentro do turismo, muito provavelmente diversos municípios farão o mesmo. Quando a cultura tem um ministério sozinho, os municípios vão tentar dar o mesmo status, né, a nível municipal do que isso daí tem no governo federal. Então, é muito claro, sim, o prejuízo que uma política governamental federal acaba implicando nos governos municipais. E a gente tem que pensar essas ferramentas agora de como, enquanto classe, ou enquanto setor produtivo, enquanto pensamento filosófico, nós voltamos a ressignificar a cultura como algo importante dentro do pensamento nacional, né? Porque em muitas situações, por exemplo, a gente acabou transformando cultura também em ações, a maior parte das ações das secretarias de cultura são ações de inclusão social. Elas não são ruins, elas são necessárias, né? Mas a gente tem... A Lei Rouanet acabou entendendo a contrapartida da própria produção cultural como quais são as ações de inclusão social que você embute na sua lei, no seu projeto cultural. Isso, logicamente, tem um impacto muito grande. Enquanto sociedade, é necessário para a gente entender que a cultura é um bem de todos, por isso que as pessoas têm que ter esse acesso. Mas a gente tem que reimaginar como trazer essa significância da nossa área, né, para dentro do universo onde educação, cultura e atividade social, né, e direitos humanos se entendam como um pacote só e não como situações estanques onde um disputa com o outro. Fran, você acha que essa crise política tornou mais aguda a crise no universo da cultura? Sim, evidente. Eu tenho algumas questões, porque eu acho que, primeiro que, pelo menos aqui na cooperativa, a gente sempre briga por políticas públicas de Estado, né? Eu sou muito contra essas coisas de editais de governo, essas políticas de governo, porque elas são como vento, elas desaparecem e ficam a critério, a bel prazer
do governo de plantão. Então, eu sou muito favorável às políticas públicas de Estado, aquelas que viram lei, que são conquistadas de fora dos gabinetes, né? Então, eu acho que essa construção tem que ser feita, e a base dela somos nós, né? Eu não vejo nenhum sentido, por exemplo, em você ter uma Secretaria de Cultura, ou um Ministério de Cultura, ou seja lá o que de cultura, se você não tem o trabalhador da cultura operacionalizando isso, enfim, debatendo, refletindo sobre isso. Quem dá importância para uma autarquia como essa, né? Quem faz ela de fato existir são os artistas, né? E aí a cidade, o país, o povo, né? Mas eu acho curioso, assim, porque se você perguntar para qualquer parlamentar, para qualquer político de qualquer partido, se cultura é importante, ele vai te dizer que é importante. Mas como é que você vê quando cultura é de fato prioridade de Estado para algum governo? Pela peça orçamentária dele, que é mais ou menos o que o professor Abel falou, entendeu? Quando você abre a peça orçamentária de um governo, do orçamento do ano, e você percebe lá que, por exemplo, no estado de São Paulo é menos de 0,5% que é destinado à parte da cultura, o que eles estão te dizendo com isso? Estão te dizendo que você não é importante, que não interessa a você, né? Só que eles não têm coragem de pegar e acabar com você, como o Bolsonaro fez, porque o Bolsonaro nunca mentiu. O Bolsonaro fala, ele não gosta de artista, ele é um cara ignorante, né? Então é um sujeito que prega ignorância. Então, é por isso que ele é contra toda a diversidade, tudo aquilo que é distinto, que é diferente, ele é contra a ciência, é contra a universidade, né? Então é por isso, porque esse cara tem um pensamento que é de nos apagar da história mesmo, que o negócio dele é outro, né? Agora, então para mim pouco importa hoje no governo Bolsonaro se é A ou B que está lá no ministério ou na secretaria, sei lá o que nome que dê a isso. Isso não tem interesse, não tem relevância nesse momento. O que é importante nesse momento é que isso é um sistema, que é uma forma de conduzir o país, que é de desmontar o país, que é de desestruturar. É um golpe, né? Só que assim, ele foi eleito legitimamente. Né? Se você observar hoje quem é que foi eu acho que se a memória não me trai, eu vi isso hoje de manhã, é mais um militar que está agora no Ministério da Educação. Quer dizer, não importa quem ele colocar lá, não dialoga, não há diálogo com a sociedade. A proposta de governo dele é de desmantelar o que ele entende como, sei lá o quê, como esquerdismo, sei lá o quê, como petista, petralha, é isso que ele pensa. Ele não compreende e não quer compreender. Ele está ali a serviço, né, de um sistema que é para desmontar mesmo todas as relações sociais, a cidadania. A ideia não é essa, né, que é armar a população. A política é necropolítica, é a política da morte, né, envolvida com uma geopolítica, é uma coisa muito maior, né, que está acontecendo no mundo. É o Trump, é um pouco isso que está acontecendo. Na cultura, o que a gente faz? A gente fica um pouco correndo atrás do rabo o tempo inteiro, porque no fundo a gente fica perdido, mas a gente, de alguma maneira, tem que se engajar politicamente nas suas bases. Não é possível que a gente não faça isso. Então, quando você tem, por exemplo, aqui em São Paulo, quando o professor Abel falou do corte das OS, é verdade, porque olha o que aconteceu. Né? Primeira coisa que o Dória fez quando assumiu o governo do Estado, vocês lembram disso? Foi propor um corte das OS. A gente foi lá, a cooperativa, nós puxamos uma manifestação para frente da Secretaria de Estado da Cultura, onde está o senhor Sérgio Saleitão, né, que é inapto para estar no cargo. A gente foi lá brigar para que ele não fizesse esse corte. Mesmo que a gente tivesse 1000 questões com as OS, não importa. A questão é que elas são importantes em alguns lugares onde não existe nada. O estado de São Paulo tem 645 municípios, né? Tirando a capital, o estado é terra arrasada na área da cultura, é difícil, né? As pessoas não têm lá como trabalhar, porque o estado não tem olhar para o interior, para o litoral e para a grande São Paulo, porque a capital ela é muito intensa, ela tem muita gente. Então, assim, no fundo, o estado de São Paulo hoje destina para a área da cultura, né, a Secretaria de Cultura, menos de 0,5%, se eu não me engano é 0,30%, alguma coisa assim. Então, é muito pouco recurso para uma arrecadação estadual que chegou a ser 260 bilhões. Então, é muito, não está nem aí com a cultura, essa que é a verdade. Então, e aí quando você estende isso, por exemplo, hoje a gente tem um respiro um pouco maior no município, porque nós temos aqui na área do teatro, que é a área que eu represento, nós criamos aqui a Lei do Fomento ao Teatro, que destina algo em torno de 17 milhões por ano para atividades de pesquisa, de núcleos de pesquisa continuada, né, para a cidade de São Paulo. Você tem o Prêmio Zé Renato, que é um prêmio para pequena e média produção, que destina algo em torno de 8 milhões por ano. Você tem o Vai 1, o Vai 2, você tem o o vocacional. Você tem alguma política.
Não é suficiente porque não é suficiente, precisava ter mais. Mas é alguma política pública de Estado, né? Isso só foi conseguido através de governos progressistas, por mais críticos que a gente tenha com relação a isso. Por exemplo, quando Dilma entrou no governo, quando ganhou do Aécio, e a primeira coisa que Dilma fez, eu estive com ela, tive uma reunião com Dilma, a primeira coisa que Dilma, que a presidenta, fez foi cortar 34% da cultura. Aquilo foi a gente discutimos, debatemos muito sobre aquilo, né? Entende? É difícil, se a gente não tiver, de alguma maneira, operando politicamente das nossas bases, questionando, fazendo a reflexão, trazendo isso ao debate, a tendência é que sempre a corda arrebenta para o nosso lado na questão de recursos públicos. Porque nenhum governo gosta de ter recurso engessado, por isso que eles não gostam de política de Estado, não gostam de lei, né? Aqui o Fomento ao Teatro em São Paulo, por exemplo, não importa o governo que tiver, vai ser obrigado a executar. Se ele não executar, ele está cometendo uma improbidade, ele está cometendo, né, ele está prevaricando, ele não está cumprindo a lei. O legislativo faz a lei, o executivo executa. Basicamente é isso. E a nossa luta é sempre essa. E é evidente que um governo fascista, como é o governo do Bolsonaro, que o tempo inteiro ataca grosseiramente todas as minorias, tudo aquilo que é diferente do pensamento dele, né, que é um pensamento restrito do Bolsonaro, é um homem recheado de vácuos. Então, assim, é claro, ele ataca tudo isso, ataca de forma brutal, e a gente vai só se defendendo. Então, hoje, eu acho que a política que a gente tem que desenvolver, que a gente precisa começar a pensar, é uma política estruturante. E para ser política estruturante, precisa ser política de Estado. Não adianta você botar um edital aqui para contemplar isso, aquilo, porque isso, daqui a pouco, isso desaparece. Então, a nossa luta é o tempo inteiro entendendo que é óbvio que a política, né, ela faz parte do jogo do mundo. Se a gente não faz a luta, se a gente não faz a disputa dentro da universidade, aliás, eu acho que a universidade, a gente anda muito distante, os nossos coletivos culturais das universidades, a gente precisa se aproximar, criar um link entre nós, para que a gente consiga, de alguma maneira, desenvolver, porque não tem tudo a ver, nós estamos na mesma trincheira, né? Quando ele ataca a universidade, ele ataca a cultura, e vice-versa. Então, isso, para mim, é sempre um norte de caminhada nessa guerra que nós estamos vivendo, e que eu não sei quando isso vai terminar, mas a gente precisa estar em pé, firme, junto, para poder combater tudo isso que está acontecendo com a gente. Tudo isso que está acontecendo com o Brasil, está acontecendo no mundo. Acho que é isso que eu penso, professor. Foi um grande esforço na Assembleia Nacional Constituinte definir a cultura como uma política de Estado, né? O artigo 215, né, diz, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará, incentivará a valorização e difusão das manifestações culturais. Então, foi um grande esforço feito nos anos 80 para que se conseguisse criar uma política de Estado, né? O terceiro ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, ele é militar, ele vem da área da Marinha, é um oficial da Marinha. Nós recebemos aqui uma pergunta que eu quero tornar extensiva aos nossos dois convidados, né? Foi inicialmente dirigido ao Rudi Fran, mas acho que o professor Abel pode também se manifestar em relação a ela, do Wagner Francisco Araújo Sintra. Ele dá bom dia à mesa e fala sobre os coletivos. Ele pergunta como é que os coletivos de São Paulo estão sobrevivendo à crise e quais são as medidas sociais e políticas que estão sendo tomadas para amenizar a crise agravada pelo Covid-19. Dadas as devidas proporções, eu acho que o professor Abel também poderia comentar quais são as principais medidas que estão sendo tomadas no campo da cultura para a gente poder amenizar a crise agravada pelo Covid-19. Então, a gente pode começar com o de Fran, depois a gente passa para o Abel, tudo bem? Tá tudo muito difícil, né? Porque a gente... Para você ter uma ideia, a gente acabou de... Na cooperativa, a gente fez um levantamento lá, nós temos algo em torno de 150 projetos em andamento. Em andamento é porque eles estão, de alguma forma, já tem recursos para trabalhar, porque são projetos que estavam em andamento quando chegou a pandemia, e eles precisavam ser concluídos ou executados, enfim, eles estão lá. E está tudo isso numa certa suspensão. Alguns invertendo a ordem dos projetos, aquilo que era coisa prática, de que obrigatoriamente os colocaria dentro de um teatro ou no espaço público, na rua, ou precisava de gente para que o espetáculo, que o projeto acontecesse. Então, sim, tentando se inverter, construir caminhos pela internet, como nós estamos fazendo aqui, ver o que é possível isso.
né? A Secretaria Municipal, por exemplo, ela fez um decreto há pouco tempo atrás sobre esses possíveis ajustes, parece que vai soltar um outro agora sobre isso, mas é muito difícil, né? Como é que você faz um espetáculo que você previu, sei lá, com 20 atores, né, no campo da cena, e como é que você... É muito complicado, né? Ainda tudo é muito novo para nós, né? Então eu não tenho essa resposta com muita exatidão. O que eu tenho são coisas que eu estou tateando, que a gente está tateando, tentando entender como faz, né? Eu acabei de dirigir um filme, inclusive convido vocês para assistir, deve estar aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, que chama Viver é Urgente. É um filme, um vídeo manifesto que a gente acabou de fazer, e foi uma coisa muito surreal para mim, assim, uma coisa muito... Porque eu faço a direção desse filme, e é uma direção feita de casa, né? Feita pela... E o filme é gravado, tipo, os depoimentos são feitos pelo celular dos artistas. Tem mais de 50, sei lá, eu acho que 40 artistas e 50 imagens intercaladas, que são coisas aí eu percebi como é difícil você fazer uma direção de um artista que está em casa, e você não conseguir estar ali naquele jogo, que parece que eu sinto essa necessidade, parece que eu preciso estar olhando no olho dele, e que sem que tivesse a tela, né? Mas, enfim, a gente tem que se adaptar a esse momento, uma vez que esse isolamento é extremamente necessário. Então, a gente fez da forma possível de ser feita, né? Então, até convido vocês a assistir, chama Viver é Urgente, né? Tá lá no Instagram da cooperativa, que é @CPT_OFC. É importante que você assista, porque é um vídeo feito na perspectiva da pergunta, como é que a gente está fazendo com as coisas. E as iniciativas que existem para minimamente sanar essas questões são essas leis que estão aí, né, que a gente está batalhando muito. Tem um PL aqui em São Paulo, na Alesp, que é o PL 253, que é um PL de emergência também. Tem um PL também sendo votado na Câmara Municipal, e eu não me lembro agora o número, acho que é 343 ou 342, é um PL também de emergência. E a 1075, que é a Lei Aldir Blanc, que o professor tem razão, ela é um recurso que sai do Fundo Nacional de Cultura, que é destinado aos artistas, a espaços e tal, mas é muito difícil de atender as pessoas, né, com isso, até porque a maioria dos artistas, né, tem um trabalho intermitente, quer dizer, em algum momento o cara ganhou algum recurso, depois ele não ganhou. Então, assim, mesmo o cara que hoje mora dentro de um apartamento, aqui no Bexiga, ou não sei aonde, ele está duro, ele está sem recursos, ele está sem trabalho, né? É um trabalhador da cultura. Então, assim, como é que a gente vai lidar com isso? Como é que você lida? Como é que você produz o teu processo artístico, o teu discurso poético, político, artístico, quando você está com uma dificuldade básica, que é pagar o teu aluguel, que a maioria dos nossos artistas são isso. Eu imagino que os estudantes da Unesp, os estudantes das universidades, também passam por esse perrengue, como a gente sempre passou na vida como artista. Então, assim, então não adianta, né, R$600 não vai resolver a nossa vida. É importante para a maioria das pessoas, né? Mas é uma coisa que é preocupante, né? Porque nem todo artista vai conseguir acessar esse recurso, e as questões artísticas elas ficam meio que paralisadas num lugar que a gente precisa reinventar. E o teatro é essencialmente coletivo. Então, como é que a gente lida com isso? Essa é a grande questão, que a gente está fazendo inúmeros debates sobre isso, e tem sido importante para a gente reaprender algumas coisas e talvez começar a pensar como é que a gente vai tocar a nossa vida daqui para adiante, né? Professora Abel, quais são as medidas sociais e políticas que estão sendo tomadas para amenizar a crise agravada pelo Covid-19 na sua área? Nós, individualmente, não temos medidas que a gente possa tomar, né? Existem essas leis que foram votadas agora, que estão sendo espalhadas em diversos municípios, como eu falei, inclusive, por exemplo, eu sou da Orquestra Sinfônica de Santo André, lá a Secretaria de Cultura vai receber um repasse da Lei Aldir Blanc, né? Então, esse repasse para Santo André, vão significar R$14 milhões. A Secretaria de Cultura tem 60 dias para criar o conceito de distribuição desse dinheiro, fazer os editais, fazer a seleção das pessoas, julgar e distribuir, quer dizer, é um período muito rápido de atuação que precisa ter para colocar esse dinheiro no mercado.
Esse dinheiro, como a gente falou, sempre foi um dinheiro da área da cultura, então a gente tem que deixar isso sempre claro para as pessoas, que não é um dinheiro, mas agora precisa estar indo para a saúde. Não, não precisava, não. É um dinheiro que tem que estar por lei nessa área, e a gente tem que entender que, como o Rudifran falou, um governo ou um administrador público que não coloca em ação uma lei específica, ele está em improbidade administrativa. Por isso que eu também acho muito que as questões de cultura deveriam ser questões de Estado e não questões de governo. E muitas das nossas ações ainda são confundidas, né? A gente vê recentemente, falando assim, por exemplo, da minha área, candidatos a governo do Estado que defende terminar com determinada ação cultural, porque essa ação cultural parece que está vinculada ao nome do candidato da oposição. Então, assim, já que eu me oponho a esse candidato, eu vou me opor a essa ação cultural porque ela está vinculada ao nome do candidato. A gente também precisa aprender a desvincular a nossa atividade da figura que está no governo no momento, porque senão a gente corre isso, né? Você tem um candidato de oposição, ele vai querer desfazer determinada ação. Então, as leis municipais estão aí, como eu falei, lá em Santo André, nós estamos participando muito da Orquestra Sinfônica, de que maneira essa lei pode ser, esses editais podem incluir o maior número de pessoas possível, mas, logicamente, são recursos que são finitos, né? Então, você vai ter que criar essas situações para poder auxiliar as pessoas de uma maneira maior, né? Uma das coisas que o fórum que a gente está fazendo, criou agora, que foi essa conversa das pessoas de ópera, também tinha a ver com a Lei Rouanet, porque muitas das coisas, das prestações de conta da Lei Rouanet vão estar prejudicadas, como o Rudifran falou. Você tinha um projeto incentivado, seja numa lei federal, estadual ou municipal, que previa um conjunto de ações que não vão mais poder ser executadas. Então, a gente tem que discutir com o poder público de que maneira essa prestação de conta vai ser feita, porque aquilo que já foi gasto, por exemplo, construímos um cenário de algo que tinha que ter estreado em maio. O cenário foi construído, a coisa não vai estrear e não vai ser feita. Eu tenho que falar, né? Se a lei não pode dizer, faço espetáculo, porque o espetáculo não vai ser feito. A contrapartida era trazer 20, 40 apresentações para crianças da rede estadual. A contrapartida não vai existir dessa maneira. Então, de que maneira a lei vai ter que se adaptar à realidade atual para que as pessoas que foram, de alguma maneira, agraciadas com esses projetos incentivados não fiquem na ilegalidade e ter que devolver recursos que eles não têm condições de devolver, porque eles sim têm que ser usados para as pessoas nesse momento, né? E uma coisa que você falou com relação à criação dos ministérios, da cultura está na agenda da Constituição de 88, eu acho que, de alguma maneira, essa dicotomia que eu falei entre educação e cultura, a educação tirou de si a responsabilidade de ensinar a importância da cultura, né? Transferiu-se para a cultura, que é o ponto final, toda a responsabilidade de formação de plateia, de inclusão social, blá, blá, blá. Então, assim, é a orquestra que tem que formar plateia para a orquestra, é o teatro que tem que formar plateia para o teatro, são as artes plásticas que tem que formar plateia para as artes plásticas, quando tudo isso devia fazer parte de um pensamento educacional, né? Como, assim, a formação do ser humano faz parte de tocar um instrumento, faz parte de subir no palco, faz parte de apresentar, fazer teatro, fazer dança, fazer esportes, fazer culinária, fazer grupo folclórico, né? Isso devia estar dentro do conteúdo educacional para que a cultura fosse o incentivador dessas atividades, e não ter que ensinar para a população a importância dessas coisas. Acho que a educação se eximiu dessa responsabilidade quando a cultura assumiu enquanto prerrogativa principal. Acho que a gente precisava voltar a discutir isso. E tem uma questão também na subsistência, que eu estava um pouco apontado ali no que o Rudifran falou, a gente acaba não diferenciando um pouco, agora pode ser que seja um pouco polêmico isso que eu vou falar, mas o que é manifestação cultural e do que é profissional da cultura, né? O profissional da cultura tem que ser entendido de uma maneira um pouco distinta daquelas pessoas que podem até ter a sua manifestação artística e cultural como parte de
um resultado normal de uma sociedade, né? Mas a gente também tem que entender uma certa profissionalização da cultura enquanto a pessoas que pensam, desenvolvem e trabalham para isso. Por isso que nós temos defendido um tanto de que a cultura não pode ser entendida perante projetos de Estado, simplesmente pela sua importância social, porque cultura é importante, mas que ela tem, sim, uma função grande dentro da estrutura até econômica do próprio Estado. Porque colocar dinheiro na cultura não é fazer benesse, como nós deixamos uma certa classe, como vocês falaram, né? O governo foi eleito legitimamente, lógico que foi. Ele foi eleito por pessoas que acreditam que artista mama nas tetas do Estado. De alguma maneira, a nossa atuação permitiu isso, de maneira errônea. A gente tem que repensar isso. A cultura não é só mamar nas tetas do Estado. Nós temos uma função social importante e que talvez ela tenha ficado desapercebida. Ela tem uma função econômica importante no país, talvez ela tenha ficado desapercebida quando nós passamos só a ressaltar a importância da cultura como... E ela se desvinculou de outras ações. Então, acho que, assim, essa diferenciação entre o que é a manifestação cultural, que pode existir em todos os lugares, e o que é o profissional da cultura, que é uma pessoa que está trabalhando com isso, trabalhando, pensando, produzindo, ensinando, realizando, né? Precisaria, talvez, de uma certa visão separada. E a gente precisaria voltar a ter uma coisa educacional muito forte, e não só a nível superior, assim, desde a da educação básica. A gente tinha que colocar como objetivo da educação essa formação do ser humano enquanto elemento social, e não alguém que tem que estudar português e matemática, né? Nós fomos afastando o nosso conceito de educação dessa coisa de formação de ser humano, virou uma coisa muito, muito imediatista e que pela sua própria imediatismo talvez não funcione. Meu objetivo é estudar português, meu objetivo não é aprender a ler, não é aprender a me comunicar, não é aprender a saber a respeito do pensamento, né? Eu só tenho que saber ler, mas você não lê por ler, você lê para se comunicar, você lê para entender o discurso social, e acho que a gente precisava retomar em alguma medida, principalmente nos estágios anteriores ao estágio universitário. Ainda um pouco dentro dessa perspectiva, né, de uma política de Estado, quero lembrar que o artigo 21, os seus parágrafos, ele diz lá, né, o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e de outros grupos que participaram do processo civilizatório nacional. O artigo 2, a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de autosignificação para diferentes segmentos étnicos nacionais. E o que eu acho fantástico é no artigo 3º, né, parágrafo 3º, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura de duração plurianual visando ao desenvolvimento cultural do país e a integração das ações do poder público que conduzem a uma série de atividades. Então, acho que é importante que, num determinado momento, fez parte aí do horizonte político de quem está trabalhando com cultura, definir uma política de Estado, né, para que a gente pudesse dar consistência ao trabalho de cultura e a importância que a cultura tem na organização do processo civilizatório brasileiro. Tem uma outra pergunta que chegou aqui da Sandra Mendes Sampaio. Ela pergunta, né, diante desse quadro difícil da cultura, tanto pré-pandemia quanto atual, quais são as possibilidades de desenvolvimento de processos artísticos que vocês conseguem vislumbrar? Tanto o momento agora, mesmo de forma precária, mas o momento pós-pandemia. Como é que vocês podem, vislumbram a possibilidade de desenvolvimento de processos artísticos agora e pós-pandemia? Né? Eu acho assim, uma coisa que aconteceu num primeiro momento é que acredito que muita gente tinha um horizonte a curto prazo. As pessoas, quando suspenderam as atividades lá no dia 13, 15 de março, acho que todo mundo estava imaginando que no dia 2, 3, 15 de abril estaria voltando. Então, num primeiro momento, ninguém tomou providências ou pensamentos a longo prazo, porque assim, deixa eu aproveitar, colocar a minha vida em dia, porque daqui a 15 dias a gente volta para uma vida normal. E isso foi cada vez mais se parecendo que essa normalidade está cada vez mais longe, ou já que normalidade vem de norma, nós vamos ter uma nova normalidade, porque as normas serão outras. No primeiro momento, as pessoas quiseram migrar o meio, né? Aquilo que eu fazia em cima do palco, eu vou fazer na tela do celular ou do computador, né? Eu vou simplesmente tentar, de alguma maneira,
transformar a minha atividade, que era uma atividade pública em cima do palco, nesse lugar que as pessoas têm, que é o acesso do computador, do celular, essa vida Black Mirror que a gente tem, né? Demorou um tanto ainda para as pessoas começarem e eu ainda acho que ainda está faltando isso, né? Sim, num segundo momento agora, as pessoas passaram a entender que a tela, que a apresentação visual disso, também é uma linguagem própria, né? Então, as pessoas começaram a usar uma outra poética de apresentação, que não era simplesmente tirar aquele formato do palco e colocar na tela como se estivesse gravando algo. E acho que ainda falta a gente discutir também uma questão, a gente está muito preocupado, sei lá, em protocolos de segurança, se vai ter 12 pessoas em cima do palco, se elas estão juntas, se elas estão separadas, se vai usar máscara no palco, se não vai, se vai transmitir, se vai fazer streaming, ou se vai conseguir ter 10 pessoas na plateia, ou se a gente só vai gravar. Quer dizer, a gente ainda está discutindo muito a forma, está faltando um pouco discutir o conteúdo, né? O que essa situação implica em termos de pensamento artístico? Como que essa crise que a gente está passando reflete o pensamento das pessoas, né? Será que, assim, o meu objetivo é pegar e fazer a ópera Traviata numa tela, só que com os cantores a 3 metros de distância? Será que isso é a proposta artística que a gente precisa ter? Eu também passei por todas essas fases, também com orquestra sinfônica, as pessoas começaram colocando uma orquestra sinfônica, até tentando reproduzir na tela o que era o palco, as cordas na parte de baixo da tela, o maestro no centro da tela, os sopros no alto da tela, como se a tela fosse a transcrição física do palco. E uma das razões de eu ter sido convidado também foi uma ação que eu fiz lá em Santo André, onde todo mundo estava gravando em casa, muitas pessoas estavam dublando, na verdade, pegando o áudio que já tinha e só colocando uma imagem dublativa. Eu falei, isso é falso. De que maneira a gente podia pensar nisso? Então, por exemplo, nós criamos uma coisa lá de chamar compositores, chamar pessoas que escrevem música, que pensam a escritura musical, para que escrevessem música para essa situação, numa situação onde todo mundo sabe que não vai se encontrar fisicamente, a música, por mais que você combine uma coisa ou outra, você não vai ter uma atuação sincrônica, que as pessoas não vão estar ao mesmo tempo atuando, cada um vai fazer sozinho e a gente vai ter que montar depois, né? A estratégia de captação, a gente quer ouvir música sempre com qualidade, mas as pessoas nas suas casas não têm a qualidade de captação. Então, que música é essa? Que música instrumental é essa que poderia ser escrita nesse momento? E por que escrever essa música? E eu acho que nós vamos ter, inclusive, novas perguntas para o futuro, né? Para que essa sobrecarga de atuações na internet? Muitos de nós, em diversas situações, inclusive dentro do universo universitário, estamos sendo obrigados a ter uma produção para justificar um salário. Ok, eu concordo que nós temos que justificar o salário, mas essa justificativa vai ser feita de novo em termos de quantificação. Eu acho que, inclusive, a universidade precisa pensar nisso de uma maneira forte, como essa discussão está feita em todas as orquestras, né? A grande maioria das orquestras do Brasil está sofrendo uma pressão muito grande para isso, as escolas estão sofrendo uma pressão muito grande para isso, e eu tenho situações onde a gente fala, talvez, de uma classe alta que não tem problema, mas você entra numa outra tipo de universo, às vezes é uma avó que tem um celular, e com esse celular ele tem que dar conta de 4, 5 disciplinas por dia de 2, 3 métodos diferentes. É impossível isso acontecer, mas a gente continua com essa premência, vamos produzir. Será que é isso que nós temos que fazer? Eu acho que falta essa discussão e a gente tem que entrar nela de uma maneira muito profunda. Rudifran, como é que você vislumbra a possibilidade de desenvolvimento de processos artísticos nesse momento e pós-pandemia? O teatro onde meu grupo se apresenta, nós temos um espaço cultural que é um teatro de 99 lugares, né? Tá lá fechado, assim, mas como é que eu vou garantir a segurança e a saúde das pessoas, dos artistas que vão lá? Porque as pessoas precisam ir até lá, né? Então, tudo isso, para mim, é uma incógnita. Eu não sei também como é que eu ensaio os trabalhos, como é que um ator vai dialogar com o outro, né? Como é que... isso tudo, para mim, é muito ainda questionável, né? É muito questionável. Talvez eu precise de mais um tempo para chegar para ter alguma perspectiva, né, de encaminhamento desse tipo de atividade.
Por isso que eu disse no começo da minha fala, bem antes, que eu acho que esse ano já era para nós, né? Eu, por exemplo, no meu coletivo, eu acho que esse ano a gente perdeu esse ano. Então, nós vamos começar 2021 torcendo muito para que se tenha uma vacina, para que se tenha chegado a algum protocolo que dê segurança para as pessoas. Porque quando o governador faz o protocolo, né, de São Paulo, que propõe a reabertura, coloca lá as faixas laranja, vermelho, amarelo, né, eu queria perguntar a ele se ele garante a saúde das pessoas e a vida das pessoas. Ele não garante. Não é verdade, porque ele não garante. Entendeu? Então, assim, quem perde pessoas próximas, quem está perdendo pessoas próximas, sabe do que eu estou falando. Então, eu não tenho ainda uma resposta para essa pergunta, mas eu tenho tentado, né, imaginar cenários, né, que é isso, seguindo todos os protocolos orientados pela ciência. Mas eu desconfio porque justamente não há um programa, né? Tipo assim, se o ônibus está lotado, como que o cara, por mais que eu tenha todos os protocolos no meu teatro, tudo certinho, tudo ok, como é que eu garanto, né? Então é difícil, não é uma coisa simples. As pessoas usam o toalete, as pessoas têm o foyer do teatro, as pessoas pisam no chão na calçada, e depois entram para dentro do teatro. Qual pequeno teatro da cidade de São Paulo tem condição de seguir à risca os protocolos? Pouquíssimos. Nós estamos lutando para sobreviver, para continuar existindo, né? Não há recurso sequer para pagar os aluguéis, as contas de luz, a internet, enfim. Então, é um negócio meio louco, mas é isso. Eu acho que a gente tem que, de alguma forma, começar a pensar, evidente, sobre essas questões. Mas, nesse momento, eu não tenho essa resposta mesmo. Eu queria aproveitar, assim, comentar isso que o Rudifran falou, né? Realmente nós estamos precisando arranjar, nós não, né? Eu falo nós para ser agradável socialmente, mas eu me considero numa posição muito privilegiada. Por ser professor universitário, por mais que a gente possa ter reclamações, o meu salário está garantido, por mais que eu faça ou deixe de fazer. Né? Como regente da Orquestra Sinfônica de Santo André, eu também tenho um salário garantido. Esse salário garantido me permitiu continuar pagando as pessoas que trabalhavam para mim, mesmo que elas não compareçam já há quase 4 meses. Então, eu estou pagando a escola da minha filha, estou pagando o curso que ela fazia, mesmo que ela não vá no curso. Porque se eu resolver falar, minha filha não está tendo a prestação de serviço, então eu não preciso pagar. Se eu não pagar a escola, eu vou estar criando uma crise também em todo um outro universo econômico, né? Eu posso defender o meu lado. Minha filha não está tendo aula, então não vou pagar a escola da minha filha. Então, não, só vou pagar se a escola ficar desesperada dando 200 horas aula. Também é uma postura da nossa classe social com relação a isso. Sim, eu tenho uma pessoa que colabora na minha casa 2 vezes por semana, porque eu trabalho fora direto, e ela vem para cá colaborar. Ela está recebendo o salário dela integralmente há 120 dias, sem aparecer aqui. Eu poderia falar, não, vou cortar pela metade. Já que o meu salário não foi cortado, eu continuei fazendo as coisas que eu fazia. Continuei tendo até participado de vaquinha para apoiar as pessoas, comprado né, ingresso de teatros que estão vendendo ingresso para quando o teatro voltar. Né? Eu tenho participado disso porque eu tenho que me colocar nessa posição de poder colaborar com isso. Não é porque eu não estou consumindo produto. Então, comprei ingresso para um punhado de teatro aí que talvez eu nem vá assistir? Comprei, mas eu preciso entrar nesse pensamento de universo social também. Né? E falando dessas coisas dos protocolos, por exemplo, eu vejo muitas vezes, eu tenho visto coisas até divulgando ações musicais que fizeram que eu acho irresponsáveis, né? Colocar músicos em cima de um palco, mesmo sem ninguém na plateia, só para falar que está fazendo alguma coisa. Eu acho isso irresponsável pelas razões que o Rudifran falou, né? Nós temos que saber qual é o entorno de tudo isso. Por exemplo, tem vários grupos de WhatsApp, lógico, as pessoas ficam mostrando, veja só, a orquestra da Dinamarca voltou assim, e todo mundo quer saber como que a orquestra da Dinamarca voltou, se era 1,5 metro, se era 2, se era 3, se tinha placa de acrílico, se eles estavam usando máscaras ou não. As pessoas querem essas informações, mas ninguém para ver que na Dinamarca tem só 6 milhões de habitantes no país inteiro. Desses 6 milhões de habitantes, 85%
70% tem o curso secundário completo. E é um curso secundário que é completamente diferente de um curso secundário no Brasil. Lá, com o curso secundário, você sim tem uma profissão e uma atuação econômica dentro do mercado de uma maneira forte. Então, ter o curso secundário na Dinamarca é completamente diferente. Então, o que é que significa uma sociedade pequena, de 6 milhões de habitantes, que é metade da cidade de São Paulo, né, que tem um nível social e de formação alto e que pode se relacionar com alguns protocolos de segurança de uma maneira diferente da nossa. Como o Rudi Fran falou, eu faço o protocolo dentro do meu teatro, mas as pessoas vão pegar ônibus lotado, vão andar em rua suja, né, vão andar rua onde a gente tem muito morador de rua aqui em São Paulo, que ainda não tem nenhuma proposta clara de como se relacionar com esse universo. Né? O que está sendo a pandemia para morador de rua, a gente não tem nem números com relação a isso, né? E tudo isso faz parte, inclusive, da nossa ação. Então, eu acho que tem sim, a gente tem um problema federal gigantesco dessa negação, né, dessa existência, mas também tem uma coisa individual nossa, de às vezes querer achar uma solução para o meu problema, quando nós teríamos que pensar em ações que sejam muito mais coletivas do que a gente pensa hoje em dia. Nós temos aqui 2 comentários, antes da gente ir para a próxima pergunta. Um é do Murilo. A classe cultural, infelizmente, não é unida, cada artista está vivendo o seu próprio quadrado. Quem diria que um dia a Banda Sinfônica do Estado iria acabar? É um comentário do Murilo. Ana Cláudia Agazi faz o seguinte comentário. As métricas usadas para o impacto da cultura são uma questão importante. Falta encontrar uma métrica mais eficiente e condizente com as diversas realidades que temos. Acho que é um pouco a avaliação e análise que vocês fizeram nesse último bloco de perguntas e respostas, né? A Sandra ela quer dar continuidade a uma reflexão que ela fez anteriormente. Quais são os processos, como a gente tem lidado com esses processos, agora e pós-pandemia. E ela, como uma pessoa do universo da universidade, faz uma pergunta muito ligada à universidade, né? Como é que a universidade pode contribuir e implementar, entre aspas, ações de Estado? Acho que a preocupação dela é como é que a universidade pode contribuir nesse cenário pós-pandemia, pensando a arte como sendo algo essencial para a superação dessa crise brutal que nós estamos vivendo. Abel, você poderia começar fazendo um comentário sobre as contribuições que a universidade poderia dar? Tem uma coisa, assim, que a gente tem que entender, apontou ali na fala do Rudi também, né? As artes musicais e as artes teatrais, elas partem de diferenças grandes, né? O teatro, ele parte de ser uma arte coletiva, onde a discussão falada faz parte do processo de criação do resultado final, né? Então, você coloca pessoas juntas, essas pessoas vão ter que falar textos, e esses textos vão ter que ser discutidos no seu significado. Então, a troca de ideias e a discussão de conteúdo em conjunto é muito natural nesse tipo de arte. Se você pega, por exemplo, a música e a dança, na música não é normal a discussão falada durante o processo de preparação do trabalho final, né? Porque a música você está sempre com o instrumento na boca, então você não fala, né? Então, existe uma coisa, a preparação individual do músico, ela é muito forte, você tem que se preparar individualmente antes de chegar numa prática de conjunto. Então, tradicionalmente, existe tanto na dança quanto na música, menos discussão sobre a nossa própria função. Colocando isso dentro da universidade, assim, acho que a universidade tem que sair mais para conversar com o mundo, não só no pensamento quantitativo do que a gente fica falando de atividade de extensão da universidade, né? A gente tem, legal, eu não sou contra a extensão, não é isso, mas muitas vezes a universidade não conversa com as práticas externas a ela, né? Em que sentido? Por exemplo, eu sou RTC dentro da universidade. Desde que eu entrei na Unesp em 98, eu faço questão de ser RTC para que eu possa ter outra atividade profissional. Eu preciso ser maestro, eu preciso conviver exatamente para que eu, regendo fora, possa ser um melhor professor. Se eu tenho uma dedicação exclusiva grande dentro da universidade, e a universidade tem pouco professor, eu acabo gastando 50 horas semanais só para o meu universo dentro das demandas numéricas que a universidade me dá. E não consigo conversar muitas vezes com gente de fora. Então, a gente precisaria ter essa conversa institucional, né? Não só da instituição universidade, mas dos artistas da universidade, dos
professores da universidade com o que significa uma política cultural externa à universidade para a gente participar e entender como que essas coisas são, como é que essas relações podem ser tidas. Eu tenho participado agora de muitos encontros onde as pessoas chamadas são essas que têm uma vida universitária e uma vida artística fora da universidade, exatamente para que a gente possa fazer esse meio de campo, porque se o conceito da dedicação exclusiva, ele me faz trabalhar exclusivamente dentro da universidade como carga horária, só dá aula, corrige trabalho, participa de comissão, faz extensão, nesse sentido de chegar na meta da carga horária, a minha extensão não conversa, por exemplo, com as instituições públicas e políticas de fora. Não interessa só a minha extensão enquanto o que a minha pesquisa oferece de uma técnica possível, mas como que eu vou entender a necessidade do mercado, no sentido genérico, não estou falando do mercado pejorativamente, né? Mas de maneira que a universidade vai entender esse mercado se ela não conversa com o mercado, né? Então, acho que a gente precisaria estar mais próximo, fazendo arte do lado de fora para entender essas demandas, porque a universidade não vai sofrer, por exemplo, a mesma coisa que os pequenos teatros estão sofrendo, entendeu? É outro universo e a gente precisaria entender essa demanda deles. O que a Bel falou antes, acho que é um pouco isso mesmo, né? Como é que a gente encontra caminhos dentro dessa burocracia das horas e dos números, né? Porque isso é um problema, né? Inclusive, é uma curiosidade, né, professor Abel? Esse vídeo que eu dirigi agora, que chama Viver é Urgente, ele está baseado exatamente numa questão que é assim, que fala de números, né? Se números não tocam você, espero que nomes consigam tocar, que é falando dessa quantidade de gente que está morrendo, né, com esse vírus. Isso tem um pouco a ver, né, com essa questão burocrática que o Estado promove, né, que é um pouco isso, te desce o chicote para você ter X número de hora alto, porque você precisa o tempo inteiro provar que você está trabalhando, né, como se o campo do pensamento não fosse um trabalho dentro da universidade. Então, assim, eu penso um pouco isso, talvez abrir um pouco mais as portas da universidade para sair até, né? Não é só para botar a gente para dentro, mas para sair, para conversar, para dialogar e para saber o que está rolando aí fora. E a mesma coisa da gente que está aqui fora começar também a dialogar com a universidade. Então, é uma via de mão dupla, né? Porque senão fica um negócio esquizofrênico mesmo. Cada um fala uma coisa num canto e, na verdade, estão falando a mesma coisa, estão debatendo a mesma coisa. E o bom da universidade é que tem, eu acho, que uma profundidade do assunto, acho que é uma investigação sobre aquele determinado assunto. Isso é interessantíssimo. Eu acho muito importante. Então, eu tenho a impressão que a universidade precisa se juntar e a gente precisa juntar essas forças para construir políticas de Estado, né, e que sejam importantes para ambos, né, para a área da educação, para a universidade e para a área da cultura do dia a dia, do trabalhador que está ali na linha de frente do trampo, que está ali no dia a dia do teatro, da música, do circo, da poesia, enfim. É um pouco isso que eu penso. Esse fórum de música que a gente está trabalhando agora, uma das primeiras coisas que a gente discutiu e que foi muito forte é exatamente isso. A gente conversa muito entre a gente mesmo. E não adianta mais você falar o que você fala para quem você fala, porque essas pessoas já concordam com isso. Então, o fórum está se propondo a não mais ficar discutindo só entre músicos e teatros de ópera, mas em toda a discussão trazer os agentes públicos para dentro da discussão. Eu, a minha vida, já participei de seminários sobre óperas, onde só tinha maestro, diretor, maestro, cantor. Eu tenho que participar de seminários sobre óperas, onde tem o gestor público, o secretário de cultura, o representante do ministério, o diretor de cênicas da Funarte, porque são essas pessoas que têm que ser levadas a estabelecer as políticas públicas. Então, por exemplo, os encontros nossos científicos, eles deveriam, em algum momento, chamar essa sociedade para dentro, né? Vamos fazer uma discussão nessa área, mas não só da universidade, dentro da universidade, mas usar o cacife institucional que a universidade tem traz o representante do Ministério da Educação para discutir dentro da universidade, traz o representante da Funarte para discutir na universidade e ouvir o que a universidade tem que falar e cobrar dessas pessoas, né? Trazer, e às vezes a gente faz isso, mas faz pontualmente.
né? Recentemente, quando teve essa questão da redepartamentalização dentro da Unesp, existiu todo um trabalho de trazer essas pessoas para uma discussão pontual naquele momento. A gente precisava ter isso como uma rotina um pouco mais corriqueira, entendendo que nós somos importantes, como o Rodifran falou, em termos de criação de pensamento da discussão. E essa discussão tem que ser levada para esses universos. Se a gente deixa ela só nos nossos repositórios, teses e tudo mais, ela não vai ter esse acesso, porque essas pessoas não vão ler. Então, nós temos que trazer para a discussão os entes públicos, os agentes públicos que podem promover essas mudanças e influenciar essas pessoas com o pensamento que nós temos. Roberto De Lucy, ele comenta: as artes e cultura estavam fragilizadas pelo desgoverno atual e se agravou mais em tempos de pandemia do Covid-19. O desafio para retornar às atividades agora e no futuro exige uma ação coletiva. A Maria Helena Beretta de Godoy Pereira comenta: 2020 se tornou o ano das reinvenções. E o Ângelo Antônio Abrantes, ele traz um debate que eu acho interessante para formular uma pergunta. Ele comenta: reinventar a política da morte. Temos que reinventar a resistência a essa política. Há pouco tempo, o pensador Attila Mbembe, que é um camaronês radicado atualmente na África do Sul, escreveu um texto que tem tido uma grande repercussão, chamada Necropolítica. Segundo esse autor, a necropolítica, dialogando com o trabalho de Foucault, é a política da morte. É aquela política que faz a contabilidade de quem vive e quem morre. Isso é assustador do ponto de vista do estágio civilizacional que nós atingimos no século XXI. Pensar a possibilidade de se estrategiar a partir da ação do Estado uma política da morte. Então, pegando um pouco desse comentário do Ângelo, eu gostaria de formular a seguinte pergunta: como é que nós podemos criar uma suposta narrativa da vida diante da narrativa da morte proposta pela necropolítica? Qual o papel da cultura na construção dessa narrativa da vida? A gente começa com a Bel e depois a gente vai para o Rodifran. Eu, como regente de uma orquestra sinfônica, eu estou cuidando de uma ponta, não estou me eximindo da orquestra sinfônica a ter ações dentro da sociedade onde ela está envolvida. Sim, ela tem que ter ações dentro dessa sociedade, ela tem que se comunicar com essa sociedade, senão ela não sobrevive, ela não tem razão de existir. Mas eu sou a ponta, eu posso fazer trabalhos de concertos didáticos, posso fazer concertos para a terceira idade, posso fazer um punhado de ações, mas continuo sendo a ponta. Nós temos que repensar a educação, porque a educação é que vai ser essa construtora de um pensamento social. Se dentro do sistema educacional a gente não constrói esse pensamento de que nós somos uma sociedade e eu tenho que me importar com você, não é a cultura sozinha lá na ponta que vai poder resolver isso. Então, nós temos que, eu acredito cada vez mais que nós temos que transpor o nosso pensamento para dentro da estrutura educacional, né? Não sei se as nossas atividades enquanto pedagogos que formamos licenciados para dar aula nesses lugares, de que maneira nós podemos ter programas mais dentro de novo, né, transferindo para a cultura a responsabilidade de ir para dentro da sala de aula fazer aquilo que a educação devia fazer, né? A gente pode, via cultura, ir para dentro das salas de aula, fazemos muito isso, mas isso tem que ser uma demanda da educação, porque eles têm um orçamento muito maior. Quer dizer, eu estou dentro da universidade, então, universidade de educação, mas se você pega primeiro, segundo, terceiro grau, assim, a educação deveria ter outras demandas em termos de construção do ser humano que a gente precisaria repensar. Então, eu acho que as políticas educacionais, formação, desde base, e não é uma formação só para num conceito assistencialista, né? Vamos dar aulas para quem está em condição de dificuldade social, porque quando nós fizemos isso também, nós deixamos de ensinar para uma classe mais alta, né, economicamente mais abastada, que essa ação social é importante, porque nós só direcionamos o nosso pensamento de inclusão para uma classe menos favorecida, e deixamos a classe
que seria favorecida ao seu bel prazer, falando assim, vocês têm dinheiro, vocês consumam a sua própria cultura, e a gente deixou que essa classe desenvolvesse um pensamento não social, exatamente porque ela, de certo modo, ela foi abandonada pelas nossas estratégias, porque as nossas estratégias ficaram exclusivamente para as classes menos favorecidas. Então, essas têm um pensamento social melhor, e nós permitimos que as classes mais favorecidas não tivessem. É possível a gente pensar no campo da cultura uma narrativa para fazer enfrentamento à necropolítica? A primeira coisa é que eu acho que as artes, a cultura, o processo artístico sempre é uma reafirmação da vida, né? Então, entendendo desde sempre que pessoas não são números, que pessoas têm nome, que pessoas têm sobrenome, então não dá para considerar, né, como números. Isso é uma coisa que está na gente, isso, né? Quer dizer, está na nossa capacidade de reflexão, né? De proporcionar cidadania. Qual que é a grande vertente disso, né? É o sistema capitalista mesmo, é o capital. Qual que é a ideia, né? A ideia é que você, todo dia, trabalhe de sol a sol, que você trabalhe, enfim, 12, 20 horas, o que for. A proposta do capital é essa. Você vai trabalhar e depois a ideia é que você pegue a condução, volte para casa para descansar, para no outro dia fazer de novo isso. Não te dá um espaço, não te dá direito à cidade, não te dá direito à vida, né? Então, assim, a necropolítica está um pouco nesse lugar. Por que as pessoas hoje, durante uma pandemia como essa, ficam brigando, tentando manter um shopping aberto, né? Queremos, é o poder do capital, quer dizer, da força econômica dizendo, no meio de uma pandemia, dizendo, nós vamos quebrar, é importante que esse shopping abra, que as lojas abram, né? E é óbvio, aí você pega uma população, porque eu acho que a pandemia, ela revelou o que já era para nós óbvio, mas talvez para muita gente não, o total disparidade social que a gente tem, enfim, né, a enorme diferença, né, a injustiça social que nós temos. Pessoas que não têm sequer saneamento básico, pessoas que não têm água para lavar a mão, né? Pessoa que não consegue ir no banheiro, não tem um banheiro decente. Então, assim, é um pouco isso. As pessoas não têm sequer direito básico. Então, é evidente, né, que esse processo econômico, ele se sobrepõe a essas questões todas, porque essa pessoa que não tem absolutamente nada, que não tem como ficar num confinamento ou no isolamento social, ela vai sair para a rua, porque não tem para onde ela ir. Ela tem que ir para a rua. Ela vai fazer o quê? Ela precisa sair, né? Então, ela acha que é possível. Enfim, ela precisa ganhar o dinheiro dela para comer, né? Isso parece clichê, mas é porque é clichê, porque da onde eu estou falando, eu estou aqui na minha casa com comida, então, com internet, eu consigo estar aqui de banho tomado, né? Para mim é tranquilo, né? É um privilégio você fazer um isolamento como o que eu faço, mas isso não é uma realidade no Brasil. Isso não é não é. Hoje nós temos aí 106 bilionários, né, que não produzem nada, né, são rentistas, não produzem nada. Então, assim, a imensa maioria dos brasileiros, né, passa por dificuldades básicas. Então, é evidente que isso estoura na necropolítica. A proposta do Bolsonaro de armar o povo, a proposta do Bolsonaro de tirar os direitos, de caçar enfim, fazer essa caça às bruxas dentro das universidades, colocar o tipo de ministro que ele colocou, como era o Weintraub, com aquele pensamento tosco, com aquele linguajar chulo, com aquela incapacidade sequer de pensar o trivial. É evidente que isso é uma política, isso é uma ideia, isso é uma política de governo, com proposta de desmontar o Estado, né? Então, no fundo, a forma que os artistas têm de enfrentar isso é reafirmando a vida através da sua poesia, do seu teatro, da sua construção crítica, do seu discurso político, do seu discurso crítico, né? Por isso que a gente está tentando, de dentro enfim, das casas, de dentro do nosso isolamento, construir uma narrativa capaz de superar, capaz de disputar essa narrativa da necropolítica do Bolsonaro e do sistema do capital, que é isso, que é a mesma coisa que o Trump prega. Então, a gente está tentando construir isso através de narrativas artísticas, políticas, que a gente coloca nas redes, de todas as formas, como é esse vídeo que eu acabei de falar para vocês, que eu acabei de dirigir com uma série de artistas importantes no cenário brasileiro,
né? Tem lá gente de todas as frentes e batalhando para disputar uma narrativa e que não seja uma narrativa só reativa. Porque não dá para a gente só se preocupar com as questões aí que o governo fica jogando para cá e para lá para desviar a nossa atenção. A gente precisa, de alguma forma, construir uma narrativa contra um sistema. Porque o que tá hoje impregnado nesse país e no mundo é um sistema que quer nos apagar da história. Nós não fazemos parte disso. Eles não querem, nós não estamos incluídos nesse debate. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer a luta. E a luta é junto com a universidade, junto com os artistas, junto com os professores, enfim, com todo mundo, com o trabalhador, né? O que é essa proposta, por exemplo, do empresário de si mesmo? Né? Isso é uma balela, isso é uma mentira, né? Então, assim, é um pouco isso, que eu penso. O enfrentamento dessa necropolítica pelo viés artístico é simplesmente, ou muito, não é simplesmente não, é muito provavelmente enfrentar as narrativas com outras narrativas. No nosso caso, nós não somos milico, nós não temos revólver para sair dando tiro, então a gente faz através daquilo que nós temos de melhor, que é o nosso discurso artístico, a nossa capacidade de produzir reflexão a partir dos nossos trabalhos. Acho que é isso que eu penso, professor. Estamos partindo já para o último quarto do nosso encontro, tem 3 comentários, e aí eu já vou engatar uma pergunta. A Nara Helena Beretta de Godoy Pereira comenta: só para acalentar a alma dos artistas, ontem, nas atividades de escola da minha filha, que é da rede pública estadual, o texto oferecido foi a fábula da cigarra e da formiga, escrita por Monteiro Lobato. Me chamou a atenção o desfecho que enaltece o cantar da cigarra que acalentava as formigas no período do trabalho. E a moral é que os artistas são nossas cigarras da vida, né? Então ela faz esse comentário. O Alício Martins Júnior: desafiador é tentar prever quando essa situação toda vai permitir alguma atividade e ação cultural presencial. O João Josué Barbosa comenta que a perversidade dos números é se sobrepor aos nomes das pessoas. Então, como é que isso cria uma situação muito, muito difícil de compreender a magnitude do problema? Eu gostaria de propor uma reflexão sobre um dos instrumentos mais importantes, talvez, para a constituição de uma política de Estado no campo da cultura, que é o Plano Nacional de Cultura, né, que tenha um conjunto de princípios, objetivos, diretrizes, estratégias, ações e metas. Né? Segundo seu objetivo, né, o objetivo do plano é orientar o desenvolvimento de programas, projetos e ações culturais que garantam a valorização, o reconhecimento e a promoção e a preservação da diversidade cultural existente no Brasil. Então, a pergunta que eu faço para os nossos 2 convidados é se existe ainda esperança de sobrevivência para o Plano Nacional de Cultura, se ainda tem sentido a gente pensar que o plano ele possa assegurar, em determinados momentos, a retomada de uma política de Estado no campo da cultura. Eu acho que claro, é bastante difícil, né? Porque você tem, eu acho que a gente, quando sair dessa, é possível que a gente encontre uma terra arrasada, né? Uma série de desmontes com todo o desmonte que foi feito nessa pouco tempo de gestão bolsonarista. Tem algumas iniciativas acontecendo, de pessoas tentando resgatar nesse momento, artistas, ativistas, vários fóruns acontecendo, de pessoas tentando resgatar os princípios do Plano Nacional de Cultura, né, e, ao mesmo tempo, nas cidades da federação, isso também está acontecendo. Né? Eu acho que também tem o advento da Lei Aldir Blanc, que também está fazendo com que as pessoas se movimentem agora nessa pandemia, para construir conselhos a se pensar nisso, né, que possam pensar nisso. E, claro, é um momento muito adverso, né? Eu diria que eles desmontam, de uma certa forma, tudo aquilo que é estruturante, tudo aquilo que tem um pensamento de estruturar, né, o nosso setor, né, a nossa capacidade de capilarização do setor. Então, isso está vindo muito rápido, assim, né, do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não completou 2 anos e nós temos aí absolutamente terra arrasada na área da cultura. Não existe mais isso, né? Então, hoje, possivelmente, o que tem dentro do governo federal, na estrutura da cultura, é atividade meio, ou seja, é dinheiro para pagar o secretário que está lá, sei lá os comissionados, as pessoas que estão lá.
mas não existe uma política, de fato, sendo proposta para atividade fim, para atividade finalística. Então, isso não existe mais, né? E é coerente que não exista mais, porque o governo não propõe isso, né? Seria uma surpresa se estivesse lá acontecendo alguma coisa. Né? Então, essa balela de que pode ser que se tiver alguém bacana lá, mude. Não muda. Isso é conversa mole, isso é conversa para boi dormir. Entendeu? Não existe. A proposta do governo é desmontar isso. Né? Então, o Plano Nacional de Cultura está nesse pacote. Certamente, a ideia é que não exista isso, que se desmonte todas essas conquistas, essas quase conquistas, né? Então, todas aquelas conferências que foram feitas, tudo aquilo, se bobear, quando chega lá, não tem mais nem arquivo sobre isso. Capaz do cara ter detonado tudo, ter desmontado tudo isso. Então, isso não é só na área da cultura, né? Que na área da cultura isso é latente, né? Mas isso em todas as áreas, né? Esse desmonte que se faz na educação, na saúde, o que eles fazem é uma coisa assustadora. É realmente não compreender a democracia, não compreender absolutamente o que é um país tão diverso como o Brasil. Eu fiquei muito impressionado há um tempo atrás, quando eu acompanhei o trabalho de um grupo chamado Periferia em Movimento, de São Paulo, e fiquei muito impressionado. É uma produtora de jornalismo, se autodenominam jornalismo de quebrada, né? Que faz um debate sobre os extremos da cidade e tal. E eles produziram um manifesto que eu gostaria de pedir uma reflexão de vocês sobre esse manifesto, que eu achei muito importante. Chama-se Nosso Manifesto. Periferia em Movimento é desconforto. Os olhos tortos, a origem rejeitada e o endereço alterado no currículo. Os muros invisíveis que enclausuram nossas casas amontoadas. O ônibus que não passa, a educação que não liberta, a saúde que não basta. Periferia em Movimento é vigília. É quem nunca dormiu enquanto o gigante desperta. Mulher julgada no trabalho, apressada na rua, silenciada em casa. Homossexual sem direito ao afeto, à família e muitas vezes à vida. A travesti insegura, sem trabalho nem renda, quase sempre sem escolha. Periferia em Movimento é o grito na garganta, a cada corpo que sangra nos becos e vielas. A pessoa encontrada pela bala perdida. O silêncio ensurdecedor da falta de justiça. O autoritarismo oficial ou paralelo. A cabeça que se levanta, o luto que vira luta. Periferia em Movimento é resistência. Negra indígena, nordestina, latina. Cultura de rua, poesia de bar, teatro de represa, cinema de garagem. Potências versus carência, empoderamento versus apropriação, identidade versus pasteurização. Sonhar de olhos abertos, sem tirar os pés do chão. Periferia em Movimento é diversidade. Vozes que ecoam contra a narrativa homogênea do centro. Dedo apontado para a falsa imparcialidade. Posição, opinião e autocrítica da reconstrução. Olho no olho, de dentro para dentro. Batalha cotidiana pela coerência entre discurso e prática. Periferia em Movimento é busca por emancipação. Catraca pulada, lona esticada, recado pichado no muro da escola. Passo apertado, punho cerrado, esperança no peito, sorriso no rosto. Para honrar a memória dos antepassados. Ao findar o moinho de gastar gente. Para tornar o que é nosso por direito. Periferia em Movimento somos todos nós. Eu gostaria de um comentário de vocês, né, sobre esse manifesto. Ele mostra o que ele está dizendo aí exatamente o que acontece, né? O que é uma área esquecida, né? A gente tem batalhado muito aqui na capital para a descentralização dos recursos, por exemplo, né? Eu moro hoje no Bexiga, né? Na Bela Vista, no centro aqui. Então, é evidente, no centro você tem 400 mil pessoas que moram aqui no centro, no Bexiga, nessa região controlada pela subprefeitura da Sé. Esse entorno aqui hoje tem 400 mil pessoas morando, mas transitam aqui 2 milhões de pessoas, né? Então, assim, eu acho... E o recurso, às vezes, quando você pegar um recurso da cultura, ou próprio da Secretaria de Estado, ou da Secretaria do Município, você vai ver que ele está muito centralizado. Ele, normalmente, no caso do Estado, ele é na capital. No caso do município, ele está centralizado mais no centro. Então, hoje existe uma perspectiva, uma ideia, uma luta dos movimentos da periferia para que se descentralize isso. E acho que uma das conquistas maiores deles nos últimos tempos, da periferia, foi o fomento à periferia, que é um edital, uma lei, né, que divide o território, que controla o território dessa forma, quer dizer,
tentando descentralizar esse recurso, tirando ele do lugar mais central, onde existem mais equipamentos, onde existe mais acesso, para os lugares que não têm acesso. Então eu fico comovido, porque eu acho muito importante esse manifesto. Eu já tinha visto um outro manifesto importante também da periferia. Eu acho que esse empoderamento, essa coisa dos artistas da periferia, que antes existia uma coisa muito maluca, que era o seguinte, né? Parecia que a galera aqui do centro ia levar luz, sabe, o iluminismo. Nós vamos levar a cultura para as periferias, quando que a periferia já faz cultura desde que eu estou em São Paulo, estamos falando de 30 anos atrás, já faz muita coisa bacana, né? Então, assim, eu acho que é essa distorção histórica, essa coisa que vai se construindo, eu acho que isso precisa ser mudado, e acho que está sendo mudado muito pela luta do povo da periferia, muito pela luta dos artistas da periferia, né? Porque eles estão presentes em quase todas as batalhas que eu tenho estado aqui na Câmara Municipal. O movimento da periferia está lá, né? Estão sempre presentes. Então, estão dentro da cooperativa, estão em vários setores, em vários lugares. Acho que isso é importante, porque é assim que você ocupa o espaço, assim que você atua no campo político, e é assim que você consegue trazer mudanças para um pensamento que normalmente é escravocrata, né? Talvez eu retomasse algumas coisas. De que maneira nós entendemos a manifestação cultural própria de um povo, própria de uma sociedade, falando de sociedade, pode ser pequenas sociedades, inclusive, e essa manifestação cultural fazendo parte da nossa construção social. Como é que a gente entende isso diferentemente do profissional da arte? Né? O que são essas duas atuações? De que maneira essas conversas podem ser feitas? Né? Nem sempre a manifestação cultural é de um profissional da arte, mas ela é tão válida, tão importante socialmente quanto, e nem sempre o profissional da arte está envolvido diretamente com essas questões. Então, a gente precisa criar maneiras dessa conversa. Então, como que esses comitês artísticos culturais da universidade poderiam entender em cada um dos seus campos, em cada uma das suas sociedades, o que é trazer, por um lado, a manifestação cultural de onde você está envolvido, e, por outro, a colaboração profissional, né? Porque, a expressão cultural própria de um local e de um povo, ela é forte, ela é impressionante, ela é necessária, como o próprio Ruth falou, mas como outras produções culturais, que não são essa manifestação da sociedade, podem colaborar com esse diálogo. Então, como que a gente pode integrar esses dois lados? Tanto trazer uma produção cultural, talvez desses que eu chamo de profissionais da cultura, numa colaboração a esse pensamento, quanto ressaltar o que é essa própria produção dessas sociedades, né? E a questão que eu colocaria, assim, para finalizar, é como nós entendemos essa quantificação, porque é um problema de todas as leis, os projetos, assim, é quantificar. A gente acaba fugindo do conteúdo e se fixando, por exemplo, nas unidades que a gente pode reconhecer enquanto números, quantas pessoas foram atendidas, quantos espetáculos foram feitos, quanto dinheiro gastou, deixou de gastar, quantas crianças participaram daquilo, né? A gente só consegue quantificar esses números, mas como é que a gente quantifica o conteúdo? Todo o conteúdo, né, para que isso possa ter uma implicação nessa nossa apresentação do conteúdo para a universidade. E, às vezes, a própria universidade acaba julgando, né, a produção pela quantificação em determinadas áreas, né? E como que será que essa quantificação, a maneira que a gente coloca, ela representa? E eu estou falando isso da quantificação porque, às vezes, a gente só vai entender uma produção cultural se ela representar os números que a gente quer, e nem sempre o número reflete exatamente aquilo que a gente acha que seria importante num determinado momento, num determinado ambiente social. Acho que retomaria por esse lado. Um prazer conhecê-los e foi um prazer compartilhar com vocês dessa manhã discutindo política nacional e as possibilidades que a gente tem para superar essa situação. Eu estou muito frequente com uma frase do Marx na cabeça nos últimos tempos: tudo que é sólido desmancha no ar, né? E eu conto com a possibilidade que a gente possa também desmanchar essa desesperança,
essa política da morte, essa violência, essa brutalidade sem fim. Eu estava vendo ontem um dado que me deixou assustado. O governo, nessa ação de assistência, disse que encontrou 38 milhões de pessoas que estavam fora do sistema, do radar das políticas públicas. Ele não estava falando de 38 mil pessoas, 300, mas 38 milhões de pessoas, são quase 4 Portugais. Eu achei assustador isso, né? Que sociedade é essa que abandona ao longo do caminho 38 milhões de pessoas? É o que nós temos aí do resquício da escravização desse país. Né? Acho que é sempre importante a gente poder se encontrar e discutir para poder dar um acalanto à alma. Então, a Sandra retoma as atividades e foi para mim um prazer enorme conhecer as ideias e poder trocar um pouco de visões de mundo com vocês nessa manhã. Muito obrigado, professora Abel, muito obrigado, Ruth. Sandra? Da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, queria fazer um agradecimento geral a todos que participaram, seja como palestrantes, né, como integrantes do painel, seja como público que esteve conosco nesses 3 dias, desejando esperança, desejando, né, querendo, né, todos nós estamos querendo, né, manter viva essa esperança de nós, e até breve. Logo estaremos aí com outras ações relacionadas ao 3º Encontro de Cultura. Um abraço a todos e a todas.